Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente viu os conceitos de processos e de threads e vimos que um dos principais objetivos do sistema operacional é fazer o escalonamento de processo, a gerência de recursos com base na multiplexação de tempo, que permite a gente conseguir compartilhar um processador para ter vários processos rodando em determinados tempos diferentes. Então, nessa aula, a gente vai começar a ver alguns algoritmos de escalonamento de processos que a gente tem implementado no sistema operacional. Então, primeiro, vamos relembrar quais são as características quando a gente tem vários processos rodando ao mesmo tempo pelo sistema operacional. Então, em determinado momento, a gente, quando aloca um processo para executar, a gente vai estar executando as instruções que são pertencentes ao código-fonte da aplicação. Então, a gente vai ter aí operações de load, adição, aquelas instruções que a gente estudou no ISA do RISC-V, por exemplo. E aí, em determinado momento, o sistema operacional ele vai poder parar, interromper a execução de um processo, ou o processo ele vai precisar solicitar uma requisição a um dispositivo de entrada e saída. Então, aí, em determinado momento, se o processo ele precisar acessar algum dispositivo de entrada e saída, ele vai lá para o seu estado de espera, ele vai esperar por esse dispositivo, e aí o sistema operacional ele vai alocar um outro processo para estar utilizando a CPU. E aí vai ficar nesse escalonamento, vai ficar nessa sincronização a todo momento. Então, sempre o sistema operacional ele quer manter a CPU sempre ativa, sempre estando em execução a todo momento. Então, a gente vai ter uma parte de pico de CPU, depois vamos ter um pico de entrada e saída, depois pico de CPU e assim sucessivamente. Então, se a gente olhar aqui essa tabela ao lado, onde a gente vai ver a duração do pico, isso aqui é a duração de quanto a CPU está sendo utilizada, né, em milissegundos, a gente vê aqui uma frequência que a gente nota nos processos do sistema operacional. Então a gente consegue ver, analisando a frequência, que a maioria dos processos que são rodados no sistema operacional, eles têm o pico, a duração de CPU relativamente pequeno, chegando aqui em média de 8 segundos. Então isso aí é essa variação, né? Um processo ele tem esse pico de uso de CPU durante aí 8 milissegundos, depois vai para o estado de espera, depois volta novamente fazendo esse pico. Então, basicamente, são essas as características que a gente vê nos processos. E aí, lembrando os tipos de escalonadores que a gente chegou a mencionar nas aulas passadas, a gente vai ter 3 tipos de escalonadores. O primeiro é o escalonador de longo prazo, ou de jobs, que ele é responsável de estar decidindo quais processos que estão no disco podem ser alocados na memória principal. Então, esse escalonador ele vai ser responsável de fazer aquelas transições dos estados não transientes para os estados transientes, que são os estados de quando o processo se encontra na memória principal. Outro escalonador que a gente tem é o de curto prazo, que ele é o que é mais utilizado a todo momento. É o escalonador que, de fato, retira um processo da fila de pontos e coloca ele para executar na CPU. É ele que o sistema operacional está rodando a todo momento. E por que a gente tem o escalonador de médio prazo, que ele ocorre quando a gente quer carregar um novo programa. Então, a gente tem nosso arquivo compilado. No momento que a gente inicia a execução dele, o escalonador de médio prazo ele vai executar aquela parte do loader, né? Ele vai criar um processo vinculado a esse programa e vai alocar ele na memória principal. Se por acaso a memória principal estiver cheia, então ele vai também selecionar algum processo vítima, alguma página vítima da memória e vai copiar ela para o disco. E aí vai iniciar normalmente o processo na memória principal. Então a gente tem esses 3 tipos de escalonadores e os algoritmos que a gente vai estar vendo nessa aula, eles podem ser aplicados em qualquer um desses tipos. Então, quais são aquelas situações que o sistema operacional ele precisa executar o seu escalonador para fazer a alocação de algum processo? Então, a primeira situação é quando o processo está no estado de execução e aí ele vai para o estado de espera, ou seja, quando ele vai fazer uma requisição de dispositivo de entrada e saída. Então, nesse momento, a CPU ela vai ficar ociosa. E aí o escalonador ele precisa, então, selecionar algum processo da fila de prontos para estar alocando a CPU. A segunda situação que a gente vai ter é quando o processo está no estado de execução e ele passa para o estado de pronto. A gente viu que essa situação ocorre quando tem uma interrupção.
ou seja, o processo está em execução, e aí alguma requisição de dispositivo de entrada e saída ele finalizou, o processador ele vai receber essa interrupção, e a primeira ação que o sistema operacional faz é tirar o processo que está em execução e colocar ele novamente na fila de prontos. Então, fazendo isso, a gente vai ter a execução dessa interrupção, do tratador de interrupção, que vai estar utilizando a CPU para fazer isso, e após finalizar o tratamento da interrupção, a CPU vai ficar novamente ociosa. Então, o escalonador ele precisa identificar qual processo que ele vai estar alocando agora para a CPU. A terceira situação é quando o processo que está no estado de espera ele vai para o estado de pronto, ou seja, quando a requisição que o processo solicitou, ele finalizou. Então, o processo ele foi para o estado de espera porque ele fez uma requisição ao dispositivo de entrada e saída. Quando essa requisição ela é concluída, então o sistema operacional ele vai alocar, vai mudar o estado desse processo de espera para o estado de pronto. Então, a partir desse momento, você tem que rodar novamente o escalonador para saber qual processo você vai colocar na CPU. Ou seja, como você tem agora um novo processo na fila de prontos, pode ser que esse processo ele tenha prioridade, seja interessante de executar primeiro, utilizar a CPU com maior prioridade do que o processo que estava rodando anteriormente. E a última situação é quando o processador termina, ou seja, quando o processo termina. No momento que a gente finaliza o processo, a CPU vai ficar ociosa e aí o escalonador ele precisa escolher qual que vai ser o processo que vai estar alocado na CPU. A gente vai ter essas 4 situações e a gente vai ter uma outra modo de a gente conseguir escalonar. Os sistemas operacionais eles podem ter suporte a um tipo de operação que é chamado de preempção. Preempção é uma ação que ele vai interromper um processo por algum determinado motivo. Então, como que é a execução de processo sem preempção? Então, sem preempção, no momento que o processo é alocado para utilizar a CPU, ele vai utilizar a CPU até ele finalizar todas as instruções do programa que ele é associado, ou até o momento que ele for para o estado de espera, quando ele for requisitar alguma solicitação do dispositivo de entrada e saída. Então, fora essa situação, a gente não tem a interrupção de um processo. Então, quando a gente tem suporte à execução com preempção, então o sistema operacional ele vai ter meios de conseguir parar a execução de processo, colocando ele na fila de prontos ou mudando para um outro estado, e ele, nesse momento, ele consegue estar escalonando um outro processo para utilizar a CPU. Então, a gente pode ver, naquelas situações que a gente viu no slide anterior, as situações de 1 e 4, elas ocorrem sem preempção. Ou seja, a gente não tem esse suporte de interromper um processo durante sua execução. E aí, todas essas situações, todos os processos nessas situações, eles vão ocorrer de modo cooperativo. Ou seja, eles vão estar compartilhando recursos, ele vai compartilhar a CPU e o dispositivo de entrada e saída normalmente. A interrupção que a gente vê que faz a transição do estado de execução para o estado de pronto também não é uma preempção. Tá bom? Isso aí é só uma implementação de comunicação com o dispositivo de entrada e saída. Então, nos sistemas operacionais que você tem suporte à preempção, a gente consegue parar, consegue interromper um processo em algum determinado momento, que não seja pela ocorrência de uma interrupção ou por uma solicitação ao acesso de dispositivo de entrada e saída. E, com isso, você aumenta o custo para acessar dados compartilhados. Porque você pode estar fazendo a execução de algum recurso compartilhado e pode ocorrer uma preempção, que aí você vai ter que ter meios de conseguir finalizar a execução para colocar o processo para o estado de pronto. Então, preempção, ele vai ter que ter um suporte a mais aí para você conseguir parar a execução de um processo no meio lá da sua execução e o que pode gerar inconsistências dependendo do tipo de aplicação. Além disso, o suporte à preempção ele afeta o projeto do kernel do sistema operacional, porque você consegue também fazer essa preempção durante as chamadas de sistema. Então, as chamadas de sistema, lembrem que sempre ocorrem no modo de operação do kernel. Então, se num determinado momento você estiver rodando uma chamada de sistema e ocorrer uma preempção, você vai ter que ter meios de garantir que você não quebre a execução dessa chamada de sistema quando o processo retornar à sua execução. Então, a gente precisa ter um suporte a mais, e a preempção também vai desabilitar algumas interrupções em certas seções do código.
Então, em algumas situações, você não pode fazer essa preempção. Você vai ter que esperar uma interrupção ser atendida para você conseguir fazer essa preempção. Quais são as tarefas que o despachante tem que fazer quando ele alocar um processo? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar o controle da CPU ao processo selecionado. E dar esse controle à CPU para o processo significa fazer aquela troca de contexto, ou seja, carregar todas as informações do processo para os registradores, depois fazer a mudança para o modo de usuário. Todos os algoritmos de escalonamento do sistema operacional ocorrem no modo de operação do kernel. Então, no momento que o despachante for selecionar o processo, ele vai estar no modo do kernel. Então, você vai fazer a troca de contexto primeiro, vai mudar para o modo de usuário, e por fim vai fazer o desvio para a instrução correta no processo, ou seja, a primeira instrução do processo ou a última instrução que foi executada do processo. E todas essas três tarefas elas têm que ser executadas o mais rápido possível para diminuir essa latência de despacho, essa latência que tem executando no modo de operação do kernel. Então esse despachante ele sempre vai ser executado pelo sistema operacional. Agora a gente vai ver algumas medidas que são utilizadas pelo escalonador para auxiliar ele na tomada de decisões, considerando o tipo de política de escalonamento que o sistema operacional vai adotar. Então, a primeira medida que a gente tem é o uso do processador ou a utilização do processador. Então, esse uso do processador, ele indica qual que é a porcentagem de tempo que a CPU está ocupada. Ou seja, quantos por cento de CPU um determinado processo está utilizando. Então, é importante a gente ter essa informação para saber quanto que a gente consegue compartilhar para um determinado processador, para um determinado core. E essa medida do uso do processador ela não vai ser muito importante para sistema monousuário e de tempo real, já que esses sistemas eles vão rodar somente uma única aplicação ou um único usuário. Então você não vai estar compartilhando informação, então você pode estar utilizando sempre 100% da CPU, que não vai ter impacto nenhum. Um outro tipo de medida que a gente tem, que é muito importante, é o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta ele vai ser o tempo entre uma requisição e o início da resposta do ponto de vista do usuário. Ou seja, no momento que a gente inicia a execução do nosso programa, não necessariamente o processo ele vai começar a executar. Esse processo ele vai para a fila de prontos e pode demorar um tempo até você começar a executar esse processo. E aí o processo vai começar a executar até ele gerar a resposta da aplicação. Então, todo esse tempo que iniciou a requisição para executar o programa até gerar essa resposta da aplicação, ele é o tempo de resposta. Essa métrica ela se torna importante quando a gente tem processos interativos. Então, o tempo de resposta pode ser um critério que o escalonador pode utilizar para escolher qual processo vai rodar primeiro ou não, qual vai ser o processo com maior prioridade. Então, a gente pode considerar um exemplo que aqueles processos que tiverem um menor tempo de resposta, é desejável que eles executem primeiro, porque eles vão terminar mais rápido e vão liberar a CPU mais rápido. Outra medida que a gente tem é o deadline ou prazo. Então, se a gente tiver uma aplicação muito grande, muito robusta, que demore dias para executar, a gente consegue estar definindo qual seria o dia máximo que a gente gostaria de ter esse processo finalizado. E aí o sistema operacional ele vai estar enxergando esse prazo, ele vai tender a sempre dar maior prioridade a esses processos que estão próximos aos seus deadlines. Então essa é uma métrica interessante quando a gente está lidando aí com processos muito longos. Outra métrica que a gente tem é a previsibilidade, que seria tentar prever algum tempo estimado para rodar algum processo. Então, aqui um processo ele pode ter um tempo médio previsível e aí o sistema operacional ele pode utilizar esse tempo previsível para tentar balancear a carga entre os processos que estão concorrendo com o mesmo processador, com a mesma CPU. Então, previsibilidade a gente vai ver um exemplo ainda nessa aula de como é utilizado. Outra medida que a gente tem é o throughput, ou vazão, que a gente já chegou a ver nas aulas de análise de desempenho, que considera a quantidade de processos que são finalizados por unidade de tempo. Então, esse throughput ele vai depender do tamanho do processo, né? A gente tem programas de diferentes escalas, então pode ser que o programa termine mais rápido do que outro, e também vai depender das políticas de escalonamento.
Então, se a gente tiver uma política de escalonamento que sempre está fazendo com que cada processo ele execute a mesma quantidade de tempo, provavelmente a sua vazão também vai ser menor, porque você vai ter mais processos finalizando por unidade de tempo, não somente um único processo em um determinado tempo. Outra medida que a gente tem é o turnaround. O turnaround ele vai ser o intervalo entre o tempo entre a submissão de um processo e o seu término, ou seja, a partir do momento que a gente começa a execução de processo até ele concluir a execução da sua última instrução. Então isso aqui vai incluir o tempo de execução, rodando todas as instruções, e também vai contabilizar o tempo de espera por recursos, ou seja, vai incluir o tempo que ele está no estado de em execução e o tempo que ele está no estado de espera, aguardando algum dispositivo de entrada e saída concluir a sua requisição. Então, normalmente, esse turnaround ele é utilizado para sistemas de batch, ou seja, sistemas que executam um conjunto de aplicações sequenciais. Então, normalmente, o turnaround ele ajuda nesse sentido para fazer o escalonamento. Outra medida que a gente vai ter é o waiting time, que é o tempo de espera, que é o tempo que o processo fica na fila de prontos. Então, todo momento que ele está lá na fila de prontos, a gente vai estar tendo esse tempo de espera. Então, aqueles processos que já estão muito tempo na fila de prontos, a gente pode ter algum critério para escolher ele para utilizar a CPU. A próxima medida que a gente tem é a justiça, que é uma medida orientada ao sistema. Ou seja, aqui a gente vai querer que os processos eles tenham as mesmas oportunidades de conseguir utilizar a CPU. A gente não pode ter um processo com maior vantagem do que outro. E aí a ideia de justiça é a gente conseguir evitar a ocorrência de um problema que a gente chama de inanição ou starvation. Esse problema de inanição é quando a gente tem processos que eles nunca executam. Eles sempre vão estar lá na fila de prontos e nunca vão executar porque tem sempre um processo com maior prioridade entrando na frente dele. Então, alguns algoritmos de escalonamento eles tentam prover a justiça, permitindo que todos os processos tenham a oportunidade de entrar no estado de em execução. Outro tipo de critério que a gente tem é a imposição de prioridades. Então, a gente vai poder ter mecanismo de dizer que determinado processo ele tem uma prioridade maior do que outros para utilizar a CPU. A gente pode ter uma situação que tem uma aplicação crítica e a gente sempre quer dar uma maior prioridade para o sistema operacional escolher esse processo crítico para sempre estar executando. Então, a gente tem um problema aqui de inversão de prioridades, que pode gerar também um problema de inanição. A gente pode ter processos que também nunca vão executar, já que ele tem a menor prioridade. E, por fim, a gente tem a medida de balanceamento de recursos. Então, o sistema operacional ele quer sempre que todos os recursos do computador estejam ocupados o maior tempo possível. Então, aqueles processos que não vão utilizar esses recursos, eles devem ser favorecidos. Ou seja, se você tiver um processo que não vai utilizar um recurso que já está lotado, digamos assim, ele deveria ser favorecido para finalizar rapidamente. Então, essas são as principais medidas que normalmente são utilizadas pelos algoritmos dos escalonadores. E, normalmente, o escalonador ele utiliza algum critério de otimização. Então, aqui a gente tem alguns critérios que podem ser utilizados, como, por exemplo, maximizar a utilização da CPU. Sempre a gente vai querer ter um escalonador que ele vai manter a CPU a todo momento ocupada. A gente vai ter otimizações para maximizar o throughput, ou seja, a gente aumentar a quantidade de processos que são concluídos por uma unidade de tempo. A gente vai querer diminuir o tempo de turnaround, que é o tempo de submissão até o término do processo, ou seja, a gente quer evitar que o processo ele fique na fila de prontos ou fique em espera por muito tempo. A gente também quer diminuir o waiting time, que é o tempo de resposta, ou seja, a gente quer evitar que o processo fique muito tempo esperando na fila de prontos e a gente quer também minimizar o tempo de resposta, de forma que o processo ele não fique muito tempo ocioso até ele conseguir gerar algum resultado que seja útil. Então, normalmente, os escalonadores eles vão estar adotando alguns critérios de otimizações. Alguns podem adotar somente um, outros podem utilizar várias medidas, tentando sempre maximizar ou minimizar ela de acordo com o tipo da medida. Agora a gente vai começar a ver alguns algoritmos de escalonamento. O primeiro que a gente vai ver é o first come, first served,
E a ideia dele é que a gente tenha a mesma lógica utilizada nas estruturas de fila. Então, a gente vai estar escolhendo aqueles processos que chegaram primeiro na fila de prontos para estar executando. Então, lembrem lá de como funciona a fila, né? A gente vai ter esse esquema de adição e remoção de elementos da fila, que é o first in, first out. Então, o primeiro que entra na fila, ele vai ser o primeiro a ser selecionado para sair. Então, a ideia é bem simples, né? O primeiro processo que entrar na fila de prontos, ele vai ser o primeiro que vai ser selecionado para executar. Então, o FCFS ele é muito simples e o tempo médio de espera ele costuma ser alto, já que no momento que você aloca um processo, os processos que estão na fila de prontos eles vão ter que esperar a conclusão desse processo alocado. Então, vamos ver aqui um exemplo de como é o funcionamento do FCFS. A gente vai ter 3 processos, A, B e C, e a gente vai ter que a duração de pico de cada um na CPU vai ser o seguinte: o A vai demorar 24 unidades de tempos, o B e o C vão demorar 3 unidades de tempos. Então, se a gente seguir essa ordem, né, primeiro chega o processo A, depois o B, depois o C, a gente vai ter a seguinte ordem de alocação de escalonamento do processo. Então, primeiro, como o A ele foi o primeiro a ser alocado, aqui a gente percebe que tem a implementação de lista cadeada. Então, o primeiro é o A. Então, o primeiro processo que entrou na fila de prontos é ele que vai ser selecionado. Então, a gente vai colocar ele para executar. E aqui a gente vai ter nesse diagrama mostrando o tempo que o A ficou executando. Esse diagrama aqui é o diagrama de Gantt, que normalmente é utilizado para a gente visualizar o tempo que foi associado a cada processo, o tempo que cada processo levou na CPU. Então, o A ele teve o tempo de espera igual a 0, ou seja, ele não ficou esperando nenhum momento na fila de prontos, e aí ele já foi escalonado para executar, demorando aí os seus 24 unidades de tempo. Eu vou chamar aqui de 24 segundos. Aí depois que o A finaliza, o escalonador vai escolher o próximo elemento, que vai ser o B. Então o B ele vai tomar somente aqui 3 segundos, né? E ele vai ter o tempo de espera de 24 segundos, que é o tempo que o A ficou executando na CPU. Depois que o B termina, a gente vai colocar o processo C para executar, demorando aqui mais 3 segundos. E o tempo de espera do processo C ele vai ser 27 segundos, ou seja, o tempo de execução de A e o tempo de execução de B. Então, esse algoritmo ele é muito simples, só que o tempo de espera ele costuma ser alto para aqueles processos que estão no fim da fila. E aqui o tempo médio de espera, então, se a gente pegar a média geral, vai ser aqui 17 segundos. O próximo algoritmo que a gente vai ver é o Shortest Job First, ou SJF. Nesse algoritmo, a gente vai estar escolhendo para executar aquele processo com menor pico de CPU, ou o menor tempo de turnaround. Então, nesse caso, a ideia é que você consiga estar executando os processos pequenos o mais rápido possível para você começar a executar aqueles processos que exijam bastante tempo de CPU. E aí, se caso houver empate na duração do pico de CPU, a gente vai utilizar o FCFS para desempatar, o algoritmo de fila para desempatar. De modo geral, esse algoritmo ele vai minimizar o tempo médio de espera dos processos. Então vamos ver um exemplo de como seria rodando esse algoritmo. Aqui a gente vai ter novamente os processos A, B e C, com A demorando 24 segundos, B e C demorando 3 segundos. E aí, então aqui, pelo algoritmo SJF, a gente vai estar selecionando aqueles processos com menor tempo de pico da CPU, que aqui no caso vão ser os processos B e C. Como aqui a gente vai ter um empate, a gente vai estar utilizando o algoritmo de fila para selecionar o processo. Então, como B entrou primeiro que C, a gente vai estar colocando o B para utilizar a CPU. Então, fazendo isso, a gente colocou lá o B para executar. O tempo de espera dele foi 0, já que ele foi o primeiro a ser executado. Depois, a gente vai selecionar o processo C, para que ele tenha a menor duração de pico da CPU. E aí o processo C vai executar, o tempo de espera dele vai ser somente 3 segundos, depois a gente vai colocar o processo A para executar, demorando aí mais 24 segundos, só que o A ele esperou somente 6 segundos, que foram tempos de B e de C. Então repare que nesse algoritmo o tempo de espera dos processos
ele é menor do que utilizando o FC-FS, já que, como você sempre vai colocar aqueles processos com pouca duração para executar primeiro, então os processos com maior duração eles vão esperar menos para começar a sua execução. Então, se a gente calcular aqui o tempo médio de espera, a gente vai ter o tempo de espera igual a 3, que é bem menor do que de 17 que foi dado no algoritmo anterior. Então, entendendo como é que funciona o SJF, agora a gente tem que saber como que vamos calcular a duração de pico da CPU dos processos, sendo que a gente ainda não executou esses processos. Então, a gente vai ter que fazer uma previsão para achar esse tempo de duração que eles tomaram. E a gente vai fazer isso analisando as durações dos processos anteriores. Então, com base nessa previsão, a gente vai estar utilizando aqui uma média exponencial, a gente vai estar decidindo, calculando a duração de pico da CPU. E aqui a gente vai ter a fórmula que normalmente vai ser utilizada. O tempo de pico previsto, ele vai ser o tau n mais 1, é o tempo que a gente vai estar estimando, e ele vai ser calculado com base nos tempos do pico anterior. Então, o Tn vai ser a duração real do pico do processo, né, o tempo que ele gerou, e o tau n vai ser a previsão anterior que foi gerada dele. Então, para calcular essa previsão, a gente vai estar usando uma proporção desses dois tempos. Então, aqui o alfa, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Normalmente é adotado o valor de 50%, né, de 0,5. Então, a gente calcula essa previsão selecionando 50% do tempo real mais 50% do tempo que foi previsto anteriormente. Então, com isso, a gente vai ter o tau n mais 1, que vai ser uma previsão aí para a gente estar estimando o tempo de duração nos próximos picos dos processos. E a gente também pode ter a versão com preempção do algoritmo SJF. E aí ele recebe um outro nome, ele costuma ser chamado do tempo restante mais curto primeiro, porque já que o processo ele pode parar, então a gente vai passar a olhar o tempo restante que falta para ele rodar na CPU. Então ele tem essa mudança de nome, já que você sempre vai reduzindo o tempo de uso da CPU, o tempo do pico, conforme você vai ter nas diversas paradas. Aqui a gente tem um gráfico mostrando como é que essa previsão é calculada. Então aqui, reparem que no eixo Y a gente vai ter o TI, que é o tempo de fato, que foi utilizado para calcular o processo, e aqui o tau i, ele vai representar a nossa previsão. Então reparem que ele costuma ser bem próximo ao tempo real, ele dá uma boa previsão, uma boa medida para estar utilizando no algoritmo SJF. Então vamos ver como é que seria o exemplo do algoritmo do SJF com preempção, que é o tempo restante mais curto primeiro. Então, inicialmente, a gente vai ter dois processos A e B, e aí eles vão ter os tempos de duração de pico igual ao exemplo anterior. Então, o A ele vai demorar 24 segundos, o B vai demorar 3 segundos. Então, utilizando o algoritmo, a gente vai escolher primeiro quem tem o menor tempo de duração de pico. Então, o B ele vai ser selecionado, vai rodar aqui os 3 segundos, depois o A ele vai ser escalonado para rodar na CPU. E aí aqui a gente tem um tempo de espera de ambos os processos. O A ele só esperou 3 segundos na fila de pronto. E aí o A ele vai executar do tempo 3 até o tempo 15, ou seja, ele vai executar metade do tempo. E aí na metade do tempo vai surgir o processo C e depois vai ocorrer uma preempção. Uma preempção gerada aí pelo sistema operacional. Aí nesse momento que tem a preempção, o escalonador ele vai ter que decidir qual processo vai continuar na CPU, vai utilizar a CPU. E aí, seguindo pelo algoritmo, a gente vai selecionar aquele processo com o tempo restante mais curto primeiro. Então, aqui nessa situação, a gente vai ter que o tempo restante do processo A vai ser 12 segundos, dos 24 ele já executou 12 segundos, enquanto o processo C ele tem 3 segundos. Então, pelo algoritmo, o processo C ele vai ser escalonado, já que ele tem o menor tempo de duração de pico. E aí o C ele vai executar, e aí novamente o A ele vai voltar a sua execução para terminar os últimos 12 segundos que faltava dele. E aqui repare que o tempo de espera de A agora passou a ser 6 segundos. Ele esperou 3 segundos no processo B, mais 3 segundos no processo C. Isso ocorreu por causa dessa preempção. E aí o tempo de média de espera ficou aqui igual a 2 segundos. Então reduziu bastante em relação aos outros algoritmos. Agora a gente vai ver um outro algoritmo de escalonamento, que é o algoritmo que considera prioridades. Então a gente vai ter que cada processo ele vai ter uma prioridade associada, que vai ser um número inteiro com intervalo fixo.
e quanto menor for esse número, maior vai ser a prioridade. Ou seja, a prioridade maior é sempre com números menores, tá? Isso aí vai depender do sistema operacional. Tem sistema operacional que inverte essa lógica, né? Aqueles que têm maiores números, eles vão ter maiores prioridades. Só que aqui a gente vai estar considerando um exemplo que a maior prioridade vai ser quem tiver o menor número. E aí a gente pode ter diferentes prioridades. A gente pode ter uma prioridade interna ou externa ou as duas. Isso aí variando aí no tipo de escalonadores, né? Se for de curto prazo, longo prazo e médio prazo. E a gente pode ter também a versão com preempção. Então, toda vez que houver a preempção, a gente vai ter que selecionar qual que é aquele processo com maior prioridade que vai estar utilizando a CPU. E aí, essa ideia de prioridade, a gente pode perceber que é aplicada no algoritmo do SJF, sendo que ele é um caso especial desse algoritmo de prioridade, né? A gente percebe que sempre aquele processo com menor duração do pico, ele sempre tem a maior prioridade, né? Então, ele é uma, vamos dizer que, especificação desse algoritmo de prioridade. Esse algoritmo de prioridade ele vai causar o problema de inanição ou starvation, que é a situação que os processos com baixa prioridade ele pode não executarem. Se a todo momento entrar novos processos com maior prioridade, aqueles processos com menor prioridade eles podem nunca executar. E aí a gente tem uma solução para lidar com isso, que é utilizando a técnica de aging, ou envelhecimento. Como é que funciona essa técnica? Conforme o tempo vai passando, os processos que estão na fila de pronto, eles vão ganhando prioridade. Ou seja, eles vão diminuindo o número da sua prioridade. E aí, em determinado momento, o processo que está na fila de pronto, ele vai ter uma prioridade maior do que o processo que está rodando atualmente na CPU. E aí vai acontecer a preempção e o processo vai ter a oportunidade de ser alocado na CPU. Então a técnica de aging ele serve aí para solucionar o problema de starvation. Então vamos ver um exemplo utilizando o algoritmo de prioridade. Então aqui a gente vai ter os processos A, B e C com tempo de duração de pico igual ao que a gente viu anteriormente, de 24 segundos para o processo A e 3 segundos para os demais processos. E aqui a gente vai ter as prioridades. O A ele vai ter a prioridade com o valor inteiro 1, o B vai ser 0 e o C vai ser 2. Então, nesse algoritmo baseado em prioridades, a gente vai estar selecionando o processo com maior prioridade, que no caso seria com o menor número de inteiro. Então, no caso, o B ele vai ter a maior prioridade. Então, aqui a gente vai selecionar o B para executar, ele vai demorar lá os seus 3 segundos e vai finalizar. Depois, a gente vai selecionar o próximo processo com maior prioridade, que vai ser o processo A, que ele tem aqui o valor 1. E aí ele vai executar, demorando aí os seus 24 segundos, e por fim, o processo C ele vai ser escalonado, demorando aqui os seus 3 segundos. Então esse exemplo foi rodando o algoritmo de prioridades sem preempção. Agora a gente vai estar vendo uma situação que tem a preempção. Então aqui ó, vamos ter inicialmente os processos A e B, o processo C ele ainda não foi inicializado, e aqui a gente vai ter as mesmas configurações, A demorando 24 segundos, B demorando 3 segundos e B tendo a prioridade maior do que A. Então B ele vai começar a executar, depois que finalizou a gente vai colocar o processo A para executar. E aí o A ele vai começar a executar e depois que ele passa 12 segundos na CPU, vai chegar o processo C com a prioridade maior do que a de A. Então repare que aqui o C ele vai ter a prioridade 0 e o A ele vai ter a prioridade 1. Então, nesse momento, o sistema operacional ele vai causar uma preempção e ele vai parar a execução de A e vai colocar o C para executar, já que ele tem a maior prioridade. E aí, depois que o C termina, o A ele volta a executar os 12 segundos restantes que ainda faltavam. Agora, a gente vai ver um exemplo utilizando a técnica de aging. Então, com aging, os processos que estão na fila de pronto, eles vão aumentando a prioridade conforme o tempo vai passando. Então, aqui a gente vai ter os 3 processos e aqui a gente vai ter prioridade diferente. Então, o A ele vai ter a maior prioridade, com valor de 2, o B vai ter prioridade 4 e o C vai ter a prioridade 6. Então, o A ele vai começar executando e aqui a gente vai estar dividindo em intervalo de 3 em 3 segundos para a gente aumentar a prioridade. A gente tem que definir esse intervalo. Tá? Então, aqui a cada 3 segundos, os processos que estão na fila de pronto eles vão aumentar a sua prioridade. Então, passou os 3 segundos, o que vai acontecer? A gente vai ver que o processo B e C, eles aumentaram a sua prioridade. Então, o B tinha um valor de 4, foi para 3, o C tinha um valor de 6,
e foi para 5. E com isso, a gente também diminui aqui o tempo de duração. Já passou 3 segundos, o que a gente tem restante é os 21 segundos, tá? E aí a gente vai passando, reduziu novamente a prioridade de B e C, passa mais 3 segundos, diminui novamente B e C para 2 e 4, e aí a gente continua novamente até que B passa a ter a prioridade 1 e C passa a ter a prioridade 3. Então, nesse momento, o escalonador ele vai parar a execução de A e vai começar a executar B, já que ele tem a maior prioridade. A gente percebe que aqui tem um valor que ainda falta para a gente executar com o processo A. Então, os próximos tempos vai executar B, o B ele vai finalizar, aí ele vai sair da fila de prontos, e aí o C, repare que ele também reduziu a sua prioridade. Já está na prioridade 2, o A ele vai ser escalonado depois que o B finaliza, porque ele vai ter a maior prioridade. Depois, passa-se mais 3 segundos, o C vai para a prioridade 1, passa mais 3 segundos e o C adquire a prioridade 0. Então, nesse momento, o C ele vai ter a prioridade maior que A, e aí o escalonador vai parar A para colocar o C para executar. Então, aqui nesse momento, o C ele vai para a execução, e aí ele já finaliza, né? Ele é bem rapidinho, demora só 3 segundos. E aí, por fim, o A, ele volta a executar o restante dos 9 segundos que faltavam. Então, nessa aula, a gente começou a falar sobre os algoritmos de escalonamento, vimos algumas métricas que são utilizadas pelos escalonadores e alguns critérios de otimizações que podem ser utilizados. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo mais algoritmos de escalonamento. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até lá!